Olá, que bom estarmos juntos mais um domingo, mais uma semana se passou, estamos iniciando outra. Como vocês devem ter acompanhado, há um decreto do governo do estado prevendo a liberação dos cultos de forma presencial. Porém, nossa comunidade, nossa igreja tem entendido que esse talvez não seja o melhor momento para o nosso retorno. Por isso, manteremos, por enquanto, o nosso culto exclusivamente online. Você tem não só esse culto às 19 horas acontecendo, mas nós temos um encontro pela manhã, sempre às 9h30 da manhã. Nós temos para as crianças também no canal, ou melhor dizendo, dentro do nosso site, você pode acessar o canal, onde há uma mensagem semanal para elas e um encontro depois que elas têm juntamente com as professoras em um dos aplicativos que estão disponíveis hoje em dia. Queremos agradecer a todos aqueles que contribuíram com alimentos, que fizeram suas doações. Isso assistiu famílias, isso proveu lares, isso também contribuiu com as refeições que estão sendo preparadas aí semanalmente. Algumas semanas atrás foram preparadas 160 refeições que foram entregues ali na Praça Rui Barbosa. Na última semana, 120 refeições. Então, nós queremos agradecer a você que, através do nosso WhatsApp, respondeu ao nosso chamado para contribuir com esta obra. Queria incentivar você, uma vez que nossos cultos continuarão online, a você se integrar em um dos nossos encontros de amigos. Eles estão acontecendo, eles acontecem na terça-feira, na segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, todos os dias da semana nós temos encontros acontecendo. Se conecte a um deles, se conecte a outras pessoas, use o seu telefone, fale com as pessoas, não fique isolado na sua casa nesses dias de pandemia, que você não fique aí sozinho, participando exclusivamente desse momento aqui online, mas que você possa também se integrar a outras pessoas. Nosso desejo é que este culto, que nós vamos participar juntos, possa ser abençoador na sua vida. Que Deus possa falar ao teu coração, que Deus possa continuar completando a obra na sua vida. Que Deus te abençoe e fique agora com o nosso culto online.
boa noite. Que bom que você está aí. Que maravilha termos esse tempo de estarmos cultuando ao Senhor em comunidade, mesmo longe, mas num só espírito, numa só fé. E louvando ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, agradecendo por tudo que Ele é, pelo que Ele fez por nós lá naquela cruz. E nunca deixando de louvar. Independente dos tempos, independente das situações, o Senhor continua reinando, o Senhor continua sendo Deus e Ele continua a nos preservar, a cuidar de nós. E eu gostaria de ler um texto com vocês que está lá no Salmo 139. Vamos ler o versículo 7 até o versículo 10. Salmo 139, versículo 7 até o 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. É uma promessa do Senhor, é um reconhecimento daquele salmista, inspirado pelo Espírito Santo, para estar falando verdade sobre o Senhor, sobre como Ele nos sustenta, como Ele nos protege, de que onde a gente estiver, Ele vai estar ali, nos observando, nos olhando, e essa é a segurança que nós temos. Nós temos o Senhor Jesus cuidando de nós, nós temos motivos sem fim para adorar o Senhor e para agradecer a Ele. E eu convido novamente você essa noite, junto com a sua família, aí na sua casa, a adorar o Senhor, em espírito e em verdade, porque Ele é digno de toda adoração. Vamos orar antes de partirmos para as músicas? Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela sua salvação, principalmente, porque sem isso, Deus, não seríamos nada, não teríamos motivo, Pai, nem para viver. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, independente de circunstâncias, independente dos dias que vivemos, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado, tem zelado, preservado a nossa vida. Obrigado, Deus, porque nada tem faltado. Nem lutas, nem tribulações, nem vitórias, Pai, conquistas. Isso tudo tem nos aperfeiçoado a fé. Isso tudo nos tem aproximado mais do Senhor. Pai, o que eu te peço, Pai, para que o Senhor continue encorajando, Pai, a nossa vida, colocando esse temor no nosso coração, reconhecendo que nós só temos o Senhor a quem recorrer. O Senhor não é apenas quem nós precisamos, mas é tudo que nós temos. Que o Senhor possa estar trazendo essa verdade dia após dia, nos renovando a fé. E que tudo que acontece ao nosso redor, nós nos derramemos aos seus pés com um coração grato, Pai. Com um coração feliz, quebrantado, porque o Senhor é o nosso Deus. É no Senhor que nós depositamos a nossa esperança. É no Senhor que nós recorremos quando parece que está tudo acabado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que o Senhor possa estar fazendo dos nossos dias, todos os dias, um altar de adoração que queima constantemente em amor, em devoção, em comunhão entre irmãos, em comunhão com o Senhor. Nos traz essa verdade, Pai. É em Teu nome, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais louvores? Todas para te louvar.
Como temos conversado nos últimos domingos, em meio à pandemia, as refeições em casa se tornaram muito mais comuns para as pessoas e para as famílias ao redor do mundo. Então, coisas como pegar, usar, lavar, secar, guardar e pegar novamente os pratos se tornou hábito em muitas casas. E em meio a esse pega, usa, lava, seca, guarda e pega de novo, a pergunta que nós temos feito é a seguinte: você já imaginou alguma vez que seus pratos teriam alguma coisa a dizer sobre você? Você já imaginou, você já tinha pensado que seus pratos teriam alguma coisa a dizer sobre fé, sobre espiritualidade, sobre vida cristã? Então, dando continuidade à nossa série Como são os seus pratos, o que os seus pratos dizem sobre você, hoje nós vamos conversar sobre pratos do dia a dia. O que pratos do dia a dia dizem sobre você? Os pratos do dia a dia são aqueles pratos que são usados constantemente, que fazem parte da nossa vida diária. São os pratos sobre os quais nos alimentamos todos os dias, são os pratos que nós mais manuseamos, são os pratos que exigem mais trabalho, exigem serem lavados, secados e guardados constantemente, e que por serem frequentemente usados, eles se desgastam com o tempo, eles são desvalorizados. Muitas vezes esses pratos do dia a dia não são nem colocados sobre a mesa. Às vezes eles são levados para o sofá, às vezes eles são levados para uma cama e não apontam para nenhuma ocasião especial, apenas fazem parte da rotina e estão ali constantemente nas nossas mãos. E a quarentena que o diga, né? Nós estamos sempre com alguma coisa nas mãos, sempre com um prato nas mãos. Esses pratos do dia a dia são tratados muito diferente, de maneira oposta aos pratos de festa. Pratos de festa, por exemplo, não são guardados de qualquer jeito. Pratos de festa, eles não são guardados ainda úmidos. Pratos de festa não são deixados sobre a pia sujos. Pratos de festa não são colocados em qualquer lugar, são guardados em lugares especiais. Já os pratos do dia a dia são muitas vezes tratados de qualquer jeito, são desvalorizados. Mas então, como nós deveríamos tratar, como nós deveríamos valorizar os pratos do dia a dia? E eu desconfio que a resposta para essa pergunta é que nós deveríamos tratar os pratos do dia a dia como nós tratamos os nossos pratos de festa. Pratos de festa não são descartados. Valorizar pratos do dia a dia como se fossem pratos de festa implica em, ao invés de descartar, jogar fora, permanecer mesmo em meio aos desgastes do dia a dia. Pratos de festa são tratados com todo cuidado. Então, valorizar pratos do dia a dia como pratos de festa implica em cuidar com carinho, cuidar de forma especial. Essa realidade de tratar pratos do dia a dia como pratos de festa não está muito distante de nós. A nossa cultura nos incentiva constantemente a valorizar os pratos do dia a dia como se fossem pratos de festa. Exemplo disso é o Dia das Mães, que tenta valorizar aquelas que se empenham diariamente em cuidar dos seus filhos. Outro exemplo é o Dia dos Pais, Dia dos Namorados, datas especiais como aniversários de casamento,
Todas essas datas que a cultura propõe demonstram o desejo que nós temos de valorizar os pratos do dia a dia como nós valorizamos os pratos de festa. Nossa cultura anseia por isso, constantemente também nós desejamos tratar pratos, valorizar pratos do dia a dia como se fossem pratos de festa. Tanto é que uma das frases do Dia das Mães que nós ouvimos, um dos slogans do Dia das Mães é que o Dia das Mães deveria ser todos os dias. Dia das Mães deveria ser celebrado todos os dias. Todos os dias elas deveriam ser presenteadas, todos os dias elas deveriam ser tratadas bem pelo seu esforço e empenho diário. Isso demonstra a intenção e o desejo da cultura, e o desejo das pessoas de valorizar constantemente os pratos, as relações do dia a dia, como se fossem pratos de festa. E deveria ser assim mesmo. O testemunho das Escrituras, da sabedoria de Deus, indica que o caminho é esse mesmo. Mas nós temos que ser sinceros e confessar que nós não conseguimos fazer isso. Temos que confessar que os pratos do dia a dia são constantemente deixados de lado, são tratados de qualquer jeito, são descartáveis, muitas vezes passam desapercebidos, lidamos com os pratos do dia a dia de forma automática, porque eles estão sempre ali, estão sempre ao nosso lado, estão sempre nos servindo. Além disso, são os pratos que exigem mais trabalho, que às vezes estão sobre a pia, e a gente percebe que a gente precisa lavá-los, secá-los e guardá-los diariamente. Isso cansa. Essas relações diárias que exigem nosso empenho diário, elas se desgastam com o tempo. Mas eu gostaria de convidar você a pensar no seguinte: aquilo com que você se sente mais enfadado é o que você tem de mais valioso. Eu vou repetir. Aquilo com que você se sente mais enfadado é o que você tem de mais valioso. Como diz uma frase do Pequeno Príncipe, ela, a rosa, é, porém, mais importante que todas as outras rosas. Ele justifica o porquê a rosa dele é mais importante do que as outras rosas. Pois foi ela que eu reguei. Foi ela que eu escutei queixar-se, ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. Ela é a minha rosa, porque ela me cansou, porque ela me deu trabalho. A rosa exigiu do Pequeno Príncipe permanecer e cuidar, mesmo com desgastes, queixas, mesmo dando trabalho. É isso que torna pratos do dia a dia valiosos. Tão valiosos como pratos de festa, porque aquilo com que você se sente mais enfadado é o que você tem de mais valioso. Nós vamos verificar isso na história do livro de Ruth, no capítulo 1, do verso 6 ao 18, e também vamos percorrer grande parte da história do livro, e eu gostaria de ler com você esse trecho, que diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não,
voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não insistiu mais. Pratos do dia a dia dão mais trabalho do que outros pratos, mas aquilo com que você se sente mais enfadado é o que você tem de mais valioso. Por quê? Porque Deus faz de pratos do dia a dia respostas para a nossa vida. Deus faz de pratos do dia a dia respostas para a nossa vida. Se por um lado a cultura tenta valorizar os pratos do dia a dia como se fossem pratos de festa, ao dizer, por exemplo, que Dia das Mães é todo dia, por outro lado existe uma tendência de valorizar aquilo que está longe e desvalorizar e descartar aquilo que está perto. No ditado popular, a grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre mais atraente. Por exemplo, quando nós recebemos uma visita, nós oferecemos os melhores pratos, nós oferecemos os melhores talheres, nós oferecemos o nosso melhor, enquanto os pratos do dia a dia, isto é, as pessoas do nosso cotidiano são descartadas, são tratadas de qualquer jeito, elas não recebem o nosso melhor. Quem está longe é valorizado. Afinal de contas, aquele que está longe, as suas falhas são desconhecidas e elas não são aparentes. Quem está perto é desvalorizado. E muitas vezes é usado e descartado depois, jogado fora, porque suas falhas são conhecidas e elas são mais aparentes. Se por um lado a cultura tenta valorizar os pratos do dia a dia como se fossem pratos de festa, por outro lado ela valoriza aquilo que está longe e desvaloriza aquilo que está perto. A nossa cultura consome as pessoas. E os versículos que antecedem o texto que nós lemos apontam para um cenário em que alguns pratos do dia a dia haviam sido quebrados. Uma das mulheres do nosso texto, chamada Noemi, ela perdeu um dos seus pratos do dia a dia, que foi seu esposo. Ela tinha 2 filhos que se casaram com outras 2 mulheres da nossa história, que são Orfa e Ruth. Seus filhos também vieram a falecer e por consequência disso Orfa e Ruth também ficaram viúvas. 3 viúvas que no final da história só tinham umas às outras. Aí o texto conta que Noemi, que estava numa terra distante chamada Moabe, ela decide voltar para a sua terra, Judá, e suas 2 noras a acompanham. E no meio do caminho, no meio do trajeto para Judá, Noemi manda as 2 noras embora. E ela argumenta no texto de uma forma que mostra a impossibilidade, a desvantagem,
a loucura de permanecerem com ela. Um dos seus argumentos, por exemplo, é: poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? E outro argumento que ela usa: mesmo que eu me casasse essa noite e depois desse luz a filhos, vocês poderiam esperar até que eles crescessem? Vocês ficariam sem se casar à espera deles? É desvantagem vocês permanecerem comigo. Para Noemi, as suas 2 noras permanecerem com ela significava pobreza, significava um futuro incerto, porque essa era a realidade para uma viúva idosa. Além disso, Noemi acreditava que Deus tinha se voltado contra ela para castigá-la e que o mesmo aconteceria com as suas noras. E ela argumenta falando sobre casamento, sobre elas se casarem, porque dentro daquele contexto, dentro daquela cultura, naquele tempo, o ambiente seguro para uma mulher era o ambiente do casamento, era um ambiente confortável para uma mulher. Em outras palavras, é como se Noemi dissesse o seguinte: eu não tenho nada para oferecer para vocês. A solução da vida de vocês não está em permanecer comigo. Só existe desvantagem em vocês permanecerem comigo. A solução está longe daqui. A solução não está comigo, a solução está longe. É claro que nós devemos observar essa fala de Noemi como a voz de alguém que está sofrendo, que está de luto. Mas aplicando para nós, para a nossa cultura, é isso que a nossa cultura faz. É isso que nós constantemente fazemos. Nós achamos que a solução da nossa vida está longe de nós. A grama do vizinho é mais verde. E por isso nós descartamos os pratos do dia a dia. Nós descartamos as pessoas que querem estar conosco, que se propõem a estar conosco para nos fortalecer na vida diária. Nós fazemos isso. Mas o que Noemi não percebeu é que a resposta para os seus problemas, a resposta para a sua dor, a resposta para a sua miséria, para a sua nova realidade, estava muito mais perto do que ela imaginava. O que Noemi não percebeu é que Deus não visitou apenas o seu povo, como o versículo 6 do texto aponta. Deus não havia visitado apenas o seu povo. Deus havia também visitado Noemi em meio à sua miséria, dando resposta para a vida dela através dos pratos do dia a dia. Deus não estava castigando Noemi, pelo contrário, Ele estava demonstrando o seu cuidado através de pratos do dia a dia, através de pessoas que Ele colocou na vida dela. A resposta de Deus, por exemplo, é evidenciada no fato de que Noemi e Ruth permaneceram juntas. Depois que Noemi mandou as suas noras embora, uma delas, chamada Orfa, recebeu a bênção de Noemi e foi para longe. Ela continuou a insistir para que Ruth fosse embora, mas veja o que Ruth diz para ela. Veja a fala de Ruth, que é uma das maiores declarações de fé e amor ao longo das Escrituras. Veja o que ela fala para Noemi. Não insistas comigo. Pare de insistir para eu ir embora. Pare de insistir que eu não te acompanhe. Aonde você for, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Perceba que Ruth abriu mão de tudo para permanecer com Noemi. E no final da história nós vamos perceber que o fato de Ruth permanecer com Noemi era a resposta de Deus para os problemas e para a miséria de Noemi. Ruth
escolheu permanecer com Noemi. Ela abre mão do conhecido para embarcar naquilo que é desconhecido. Ela abre mão de voltar para a sua terra com alguma perspectiva de futuro para embarcar num futuro incerto. Para ficar com Noemi, que não tinha nenhuma perspectiva de sustento, que estava na miséria da viuvez. Nós vamos perceber no final da história que isso era a resposta de Deus para os problemas de Noemi e vice-versa. Porque Deus usa pratos do dia a dia, pessoas que estão ao nosso redor, para serem respostas dele mesmo para a nossa vida. E por outro lado, Noemi, ela deixa de oferecer resistência e permite que Ruth permaneça com ela. Porque convenhamos, se Noemi não quisesse que Ruth fosse com ela não deixaria. Mas Noemi, ela deixa de oferecer resistências e permite que Ruth permaneça com ela depois dessa declaração que Ruth oferece, depois de Ruth estar plenamente decidida de colocar em xeque a própria vida, como ela disse, para permanecer com Noemi. Apesar de elas serem pratos desgastados, ambas partilhando as mesmas dores e traumas, ambas cansadas, enfadadas, traumatizadas, ambas embarcando em um contexto de pobreza e dificuldade, elas permaneceram juntas, sinalizando a presença e sendo resposta de Deus uma para a outra. Aquilo que elas tinham de mais valioso estava bem embaixo dos seus olhos. Deus estava as visitando. Deus estava oferecendo uma resposta de cuidado através desses pratos do dia a dia. O apóstolo Paulo, ele percebeu isso. No final da sua carta aos Romanos, no capítulo 16, ele transforma pratos do dia a dia em pratos de festa, ao perceber as pessoas que permaneceram com ele, mesmo em momentos desgastantes. E ele diz o seguinte: recomendo-lhes nossa irmã Febe, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Eu sou grato a eles. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. Saúdem também Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, olha só, que tem sido mãe também para mim. O apóstolo Paulo percebeu que pratos do dia a dia, que as pessoas que o rodeavam eram resposta de Deus em meio às dificuldades que ele viveu. Você consegue enxergar isso na sua vida? Pessoas que, independente das circunstâncias, permanecem com você? Pratos do dia a dia que estão sempre ali, te suportando e que, apesar de desgastados, ainda permanecem com você? Aquela pessoa que, por exemplo, vai ao hospital quando você está doente, que ouve suas queixas, que observa e acolhe suas falhas, que está lá quando você está chorando, sofrendo, te dando suporte. Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar essas pessoas? Deus está nos convidando a perceber esses pratos do dia a dia que estão sempre ali e começar a tratá-los como pratos de festa, como respostas e sinais da presença dele na nossa vida. Deus quer que eu e você valorizemos esses pratos. Afinal, mesmo que esses pratos estejam desgastados, mesmo que essas relações estejam desgastadas e que nos enfadem, mesmo que dê trabalho,
aquilo com que você se sente mais enfadado é o que você tem de mais valioso. Por isso, valorize essas pessoas que permanecem com você e que escolhem permanecer com você, escolhem ser leais a você, mesmo até nos períodos mais sombrios da sua história. Valorize essas pessoas. Deus faz de pratos do dia a dia respostas para a nossa vida. A resposta de Deus para a dor de Noemi era Ruth. E a resposta de Deus para a dor de Ruth era Noemi. E por ser a resposta de Deus, as duas não apenas permaneceram juntas, nesse contexto sombrio de luto, miséria e pobreza que elas estavam vivendo. Elas não apenas permaneceram juntas, mas elas cuidaram uma da outra. Não bastava elas permanecerem juntas, elas cuidaram uma da outra. E quando nós avançamos um pouco mais na história, nós percebemos esse cuidado mútuo. Vemos, por exemplo, Ruth saindo para colher espigas, para que ela e Noemi pudessem se alimentar. Lá, o texto de Ruth, capítulo 2, versículo 2, vai dizer: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ruth trabalhou para sustentar não apenas ela, mas para sustentar uma idosa e viúva Noemi. Cuidado mútuo. Noemi, por exemplo, quando fica sabendo que Ruth havia conhecido Boaz, aquele que era o parente próximo, o resgatador, ela oferece seus conselhos, a fim de que nada de mal lhe aconteça quando ela fosse colher as espigas. Ruth, capítulo 2, versículo 22, vai dizer: é melhor mesmo você ir com as servas dele, com as servas de Boaz, minha filha. Noutra lavoura, poderiam molestá-la. Vejam o cuidado de Noemi ao orientar Ruth para que ela não se prejudicasse. Noemi se importa, por exemplo, em encontrar um lugar seguro para Ruth. Que naquele contexto, para uma mulher jovem e viúva, um lugar seguro seria o casamento. Para isso, ela ajuda Ruth a se casar com Boaz, que, como eu destaquei no ponto anterior, era um parente próximo que poderia resgatar Ruth, que naquela cultura significava tomá-la como esposa e dar descendência a ela, honrando assim o falecido esposo que faleceu sem ter filhos, sem ter uma descendência, e honrando também Ruth, porque naquela época uma mulher que não tinha filhos, uma mulher estéril, era considerada amaldiçoada por Deus, pelas pessoas. Veja como Noemi se importa em encontrar um lugar seguro para Ruth, lá no capítulo 3, versículo de 1 a 3. Minha filha, eu tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Olha só o cuidado, o carinho que Noemi oferece para Ruth. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça até a eira. Olha como Noemi se preocupa em cuidar, em orientar Ruth, como ela se preocupa com a sua segurança, com a sua felicidade. Ruth responde aos cuidados de Noemi fazendo tudo aquilo que ela diz. Ruth segue as orientações de Noemi. Veja o que diz Ruth, capítulo 3, versículo de 5 a 6. Farei tudo o que você está me dizendo. Eu vou seguir os seus conselhos. Eu vou responder ao seu cuidado. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. E veja que todo esse envolvimento de cuidado mútuo levou Noemi, inclusive, a mudar a sua percepção sobre Deus. Porque no início da história, Noemi fala que a mão de Deus estava sobre ela para castigá-la, que Deus estava irado com ela, que Deus a havia ferido. Mas depois desse envolvimento de cuidado mútuo, olha só a declaração de Noemi em Ruth, capítulo 12, versículo 20. Seja ele, Boaz, abençoado pelo Senhor.
Porque o Senhor, Ele não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Veja a declaração de Noemi depois desse cuidado mútuo, depois desse envolvimento. Porque Deus usa pratos do dia a dia como respostas para a nossa vida. E esse cuidado mútuo de pratos do dia a dia pode inclusive mudar a percepção de Deus e do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Perceba então que não basta apenas permanecer. Valorizar implica sim permanecer, mas também cuidar daqueles que estão ao nosso redor. E esse cuidado mútuo, ele revela o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Você consegue perceber que o cuidado de Deus pode ser demonstrado através do conselho do seu pai e da sua mãe? O livro de Provérbios ressalta constantemente isso. Você consegue perceber que o conselho do seu pai e da sua mãe podem ser expressão do cuidado de Deus. Por isso, honre os seus pais. Honre aqueles que querem cuidar de você. Você consegue perceber que o cuidado de Deus pode ser demonstrado através da percepção que o seu cônjuge tem ao seu respeito, das coisas que ele fala ao seu respeito. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que o cuidado de Deus pode ser demonstrado através da orientação sincera de um amigo? Ou até mesmo, você consegue perceber que o cuidado de Deus pode ser demonstrado através de ações de amor, na parceria de ajudar a arrumar a casa, num abraço, no sustento familiar, no ato de se importar, de ouvir. Existem pessoas que diariamente fazem isso por nós e nós deveríamos valorizá-las mais. Deus usa essas pessoas para cuidar da gente. Essas pessoas são expressão do cuidado de Deus para mim e para a sua vida. Essas pessoas são valiosas. Aquilo com que você tem mais se enfadado é o que você tem de mais valioso. Essas pessoas com quem você tem se desgastado, enfadado no ambiente familiar, é o que você tem de mais valioso. Elas estão constantemente expressando para nós o cuidado de Deus na minha e na sua vida. Veja o que Deus fez com pratos do dia a dia. Uma mulher que achava que estava sendo castigada por Deus, percebeu a sua fidelidade. Ruth, que recebeu a orientação de voltar para a sua terra para se casar, ela se casou numa terra estrangeira e conheceu o Deus verdadeiro. Noemi tinha dito: você não tem nada aqui, eu não posso te oferecer nada, você só vai conseguir se casar na sua terra. Veja o que Deus fez. Ruth conseguiu se casar, encontrar um ambiente seguro numa terra estrangeira e conheceu ao Deus verdadeiro. Noemi, que via a si mesmo como desamparada, como alguém que não tinha nada a oferecer, ela termina a história sendo celebrada por outras mulheres. Veja o que essas mulheres disseram: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja, veja só, celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. E agora, olha a evidência de que Ruth era a resposta de Deus para a vida de Noemi. E como Noemi foi a resposta de Deus para a vida de Ruth. O texto continua: pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. É filho da sua nora que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Veja o que Deus fez com pratos do dia a dia. Veja o que Deus fez através de pessoas da vida cotidiana.
Ruth, ainda mais, Ruth, uma estrangeira viúva, é incluída na genealogia do maior prato de festa de Deus, que é Jesus Cristo. Deus transforma pratos do dia a dia em pratos de festa. Veja a reviravolta na vida dessas mulheres. Sendo assim, Ele está convidando eu e você, da mesma forma, a valorizar os pratos do dia a dia, como se fossem pratos de festa. Isso é, permanecendo e cuidando das pessoas que estão ao nosso redor. E Ele utiliza isso para transformar. Ele utiliza essas pessoas do dia a dia para demonstrar como Ele está presente, para demonstrar o seu cuidado. Mas para concluir, por que temos tanta dificuldade em valorizar pratos do dia a dia como se fossem pratos de festa? Porque um dia nossos primeiros pais, e por consequência também nós, viramos as costas para Deus. A narrativa de Gênesis revela que Deus se encontrava diariamente com o homem, e o homem virou as costas para Deus. E por causa disso, nos relacionamentos, os pratos do dia a dia começaram a se desgastar, começaram a morrer, porque só existe festa, celebração na nossa relação com o Criador. Por isso Ele veio, Ele se fez presente, Ele se fez um de nós para nos atrair novamente. Para isso Ele precisou não apenas se desgastar, mas Ele precisou ser quebrado. Jesus Cristo precisou ser crucificado, morto, para que na sua ressurreição pudéssemos novamente celebrar a vida. Mas Ele não é um Deus que apenas nos conquista, que nos devolve a vida e vai para longe. Ele é o Deus que permanece, que cuida da gente. Ele mesmo prometeu estar com a gente todos os dias e cuidar das nossas necessidades. Ele é um Deus presente. Como diz o salmista no Salmo 139, se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e habitar além do mar, ali sua mão também vai me guiar e vai me sustentar e vai guiar de mim. Vai me guiar. Deus é um Deus que não apenas nos conquista, nos atrai novamente, mas é um Deus que permanece e que cuida, que nos valoriza. A partir de Deus, vivendo sobre a ótica de um Deus que permanece e que cuida, as nossas relações diárias deveriam mudar completamente, se entendo que Deus está presente nelas, se entendo que Deus está envolvido com elas, para assim demonstrar o seu cuidado e a sua presença, como nós vimos na história de Ruth e Noemi. Porque assim como Deus permanece e cuida e se envolve com pratos do dia a dia, nós deveríamos tratar as pessoas ao nosso redor, os pratos do dia a dia, como se fossem pratos de festa, fazendo o que Deus faz, permanecendo e cuidando da gente. A gente deveria fazer isso, permanecer e cuidar das pessoas, como se fossem pratos de festa, porque Deus está envolvido com isso, demonstrando através dessas relações a sua presença e o seu cuidado. Mas isso é possível a partir de Deus, que tem prazer em transformar pratos do dia a dia em pratos de festa. Por isso eu gostaria de convidar você a orar. Pedir para que Deus de fato te faça perceber a sua presença e o seu cuidado a partir das suas relações diárias, a partir das pessoas que Ele colocou na sua vida, que assim que Ele possa te ajudar a valorizar esses pratos do dia a dia como se fossem pratos de festa, que Ele possa te conduzir a você permanecer nessas relações, a cuidar das pessoas que estão ao seu redor e perceber que mesmo essas relações desgastadas, mesmo que essas relações muitas vezes nos cansem, nos enfadem, é o que Deus nos deu de mais valioso como expressão da sua presença e do seu cuidado. Eu gostaria de orar com você, gostaria de convidar você a sondar o seu coração, a falar sinceramente com Deus
Logo depois nós vamos ter a bênção apostólica, que nós vamos cantar mais uma música. E durante esse período, que você busque ao Senhor de todo o seu coração. Vamos orar juntos. Pai, nós somos gratos, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor insiste, Deus, em falar com a gente. O Senhor deseja falar com a gente. Não apenas isso, o Senhor deseja estar com a gente, demonstrar o seu cuidado constantemente. Nós te louvamos por isso. Ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos auxilie em nossa fraqueza, Senhor, porque constantemente desvalorizamos, Deus, constantemente descartamos, Deus, os pratos do dia a dia. Nós descartamos as pessoas que estão ao nosso redor, Deus. Nós não conseguimos perceber o quão valiosas elas são, como elas expressam, Deus, o seu cuidado e a sua presença, Deus. Nos ajude a perceber que o Senhor está envolvido nisso. Nos ajude a perceber a sua mão conduzindo todas essas coisas, Deus. Nós possamos conseguir perceber a sua presença e o seu cuidado através dessas pessoas que estão ao nosso redor constantemente, Deus, demonstrando o seu amor e o seu cuidado, Senhor. E que o Senhor nos ajude da mesma forma a permanecer nessas relações e a demonstrar o nosso cuidado assim como o Senhor demonstra. Nós te pedimos isso, Deus, nos ajude. Nós precisamos do Senhor, nos auxilie em nossa fraqueza. De fato, nós queremos perceber o valor dessas pessoas que nos cercam e nós queremos valorizá-las, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quanto ao mais que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça incomparável, suficiente de Jesus, o nosso Salvador, que o consolo, o ânimo e a sabedoria do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.
as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras,